Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Café Digital. Boa noite, Lívia. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Andréia. Vamos lá para mais um dia. Felipe Bozelli já entrou. Grande Alessandro, boa noite. Vamos aqui trazer um abraço, meu amigo Alessandro. Saudade de você, cara. Nunca mais a gente se viu. Vamos ver se a gente marca alguma coisa aí, pelo menos digital. Vamos lá. Bozelli agora online. Grande Felipe Bozelli, o rei de Santa Catarina. Meu grande amigo, professor Antônio Neto, como vai? Estou vendo aqui já vários nossos amigos, professor Alessandro Reis, professor Jamil, Jamil tá em diversos todas. amigos aqui. Jamil está em todas. Jamil, ele tem clones. Exatamente, ele é omnipresente. Tudo bem, meu amigo? Como você está? Cara, graças a Deus, aqui em Brasília também, muito trabalho, muitas mudanças aí, né? Fiz uma mudança recente agora para o Ministério da Economia, estou me adaptando aqui ainda. O ritmo é aceleradíssimo, mas tenho certeza que a gente vai poder contribuir bastante aí com o pessoal. Vamos ver como é que vai ser. Hoje saiu até uma consulta pública lá no portal. Na verdade, não é nem uma consulta, vamos dizer assim, é uma consulta pública para o pessoal poder dar pitaco no edital de computadores, né? Vai ter uma compra grande centralizada, e aí saiu hoje, está lá. Os fornecedores que puderem nos ajudar, com certeza vai ser bem interessante. Mas muito trabalho. Eu estou trabalhando bem mais no remoto do que no presencial. Excelente, meu amigo, excelente. Já lhe parabenizei pessoalmente, mas estender aqui os parabéns públicos pela mudança. Eu acho que você tem muito a agregar à nossa central de compras e acho que a central de compras pode avançar e muito no nosso país. Sem dúvida. O pessoal que está lá é muito fera, são amigos de longa data e eu tenho certeza que trabalho não vai faltar. Tá, vou ter que escolher as encrencas que a gente vai ter que ajudar mais, né? Aí isso aí a turma vai decidir, a gente vai só atuar no processo. Saudar aí nosso amigo Rafael, que entrou agora, Vanessa, a Eva, o Jander está aqui com a gente. Boa noite, meu amigo Jander. Bem, Grande Jander. Grandes amigos aí atuando com a gente. Professor Bozelli, hoje a gente escolheu um tema aqui interessante, né? Autenticação digital de documentos e contexto jurídico. Eu queria, assim, dizer o seguinte, nesse assunto, era para eu ser um grande expert nele, mas eu não sou. Eu fui um grande fracassado, porque na minha graduação, eu montei um software de assinatura digital, né? Eu fiz esse trabalho e eu sempre fui uma pessoa encantada pelo tema de segurança da informação. E aí nós tivemos um debate, né, no grupo que fomentou essa ideia. E aí eu achei legal convidar você, que é um grande especialista no tema de licitações. O professor Bozelli, pessoal, é hoje uma das maiores autoridades no tema de compras públicas do Brasil, doutor na área jurídica, eu tive o prazer de conhecê-lo pelo pessoal do Maestria, da Negócios Públicos. Cara, aprendi muito com ele. Ele é um cara que ganha muitos jogos, tá? Do jogo de contratação, ele é o cara que mais venceu as eleições. Pois é, e ganhou também nos escape games. Tem uma polêmica e tem uma rixa entre eu e ele que não está muito bem resolvida, mas é um cara que a gente tem que respeitar porque já ganhou muito jogo. Então, com todo respeito, foi convidado aí para o Café Digital para poder dar essa contribuição. Então, professor Bozelli, a palavra com você aí para também dar uma rápida introdução, mas obrigado pelo teu aceite. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um belo café digital aqui. Obrigado, meu amigo. Eu que tenho que agradecer o teu convite. Sem dúvida, hoje, os maiores nomes na área de contratação pública, especialmente quando falamos na área de tecnologia, né, é um grande nome nessa área. Tem um método que eu acho fabuloso, né, que é o teu método do GameGov. É algo realmente diferenciado, fora da caixinha tradicional. Me deve um troféu, uns 3, 4, né? Mas isso a gente vai conversar depois.
E, de fato, você tem um método fantástico de ensino, já participei, já vi, já presenciei. É algo muito fora da caixa, muito fora daquilo que a gente está conversando. Eu sempre utilizo seu nome como uma referência na área didática, na área de licitação, na área de contratação. O tema que a gente separou, que o Neto me pediu hoje para a gente conversar, esse tema de autenticação digital de documentos, né, de certificação, é um tema pelo qual, Neto, eu sou apaixonado, sabe? Eu gosto muito de discutir, eu gosto muito que a gente debata este tema. Eu confesso até, Neto, que talvez a gente tenha alguma divergência de entendimento, porque eu acho que eu sou até muito radical com relação à autenticação digital. Eu acredito numa coisa, Neto, e aí nós vamos dar uma leve passadinha numa questão até filosófica de sociedade. Eu acredito numa coisa, Neto, que é o seguinte, para mim há uma dicotomia na administração pública brasileira, que nós temos um Estado extremamente forte, extremamente fiscalizador, porque precisamos de um Estado extremamente forte, extremamente fiscalizador, ou nós precisamos de um Estado extremamente forte e fiscalizador porque temos um Estado extremamente forte e fiscalizador. Então, assim, há muitos anos já eu venho pensando e discutindo e debatendo, será que se a gente desse mais liberdade para as pessoas, se a gente confiasse mais nas pessoas, o número de fraudes não diminuiria? Será que no momento que a gente confia nas pessoas, a gente não melhora a nossa solução? Nós temos alguns estudos da teoria comportamental que até mostram isso de forma muito curiosa. Acho que uma das primeiras vezes que eu vi isso acontecer, eu estava na sua cidade, eu estava em Brasília. Eu estava em Brasília, no setor hoteleiro sul ou norte, agora não me lembro, e saí para comer. Tinha um lugar onde o cara fazia uma espécie de um churrasquinho, alguma coisa assim. Cheguei para ele e perguntei, como funciona aqui? Ele falou, olha, tem o churrasco, vários tipos de carne, espetinhos, né? Tem baião de dois, farofa, potinho com mandioca, cerveja, refrigerante, tudo é 3. Não importa o que você pegar, custa R$3. No final, você me conta quanto você comeu, quanto você bebeu e paga a conta. Ponto. Ninguém marcava, ninguém anotava, não acontecia nada. Primeira coisa que veio na minha cabeça, e se me permite, Neto, talvez até um pouco de preconceito à cidade de Brasília, o que não é justo, é falar, tu veja, né? Estamos em Brasília e esse homem resolveu confiar que ninguém aqui vai atuar com corrupção. Né? Que coisa um tanto quanto curiosa. Né? E olha, me parece, claro, não conheço a fundo a contabilidade daquela carrocinha, mas me parece que funcionava muito bem, obrigado. Ele confiava nas pessoas e as pessoas, percebendo que ele confiava nelas, não fraudavam a conta, sabe? No pouco tempo que eu estive ali, eu não vi ninguém que pareceu ter falado que consumiu menos do que consumiu. Essa experiência eu tive faz uma coisa de 10 anos aproximadamente, talvez um pouco menos, e de outros momentos me fez pensar muito sobre esse tema. Sabe, Neto, que eu tenho alguns clientes na área que são empresas multinacionais. Uma das grandes questões que eles não conseguem entender com relação ao Brasil é o tal do atestado de capacidade técnica. Eu advogo por uma multinacional espanhola e hoje já acostumados, mas durante muitos anos eles discutiram comigo, durante muito tempo eles discutiram comigo, por que no Brasil ele tinha que pegar uma declaração do chefe de um determinado órgão, do diretor de um determinado órgão, para dizer que ele é uma grande empresa naquela área. Ele fala, olha, eu participo da licitação aqui, eu digo que eu sou uma grande empresa naquela área. E se eu estou dizendo, isso é uma verdade. Então, eu digo que forneci tantos caminhões, eu digo que forneci tantos coletes, eu digo que forneci tantos softwares. Né? E se eu ganhar, eu vou pagar pelo erro. Exato. Se eu mentir,
eu pago pelo erro. Aqui no Brasil, nós, desconfiando de que o empresário mentiria nessa declaração, nós criamos um atestado de capacidade técnica dado por um terceiro. Neto, quantas vezes você já viu um atestado falso? Olha, só nas lives eu citei 2 aqui. Um deles eu vivi um processo engraçado até, que o cara queria que eu desse um atestado falso, eu neguei ele e me colocou no TCU. Exato. Nós já vimos centenas, milhares de atestados falsos. E detalhe, os atestados que a gente enxerga que são falsos, na maioria das vezes são aqueles que são grosseiramente falsos. Porque se você pega um atestado de uma empresa de um porte relevante, que prestou um serviço que é o objeto da empresa e nada chama atenção no atestado, muitas vezes aquele atestado acaba até passando batido e às vezes ele é falso também. Assim, eu já várias vezes denunciei atestados falsos, mas porque eram assim ridiculamente falsos. Você pega assim uma microempresa, uma Eireli, uma empresa minúscula com atestado de milhões de reais. Então você... Já cheguei a pegar atestado, Neto, que o atestado era datado de uma data anterior à constituição da empresa. Caraca. Assim, sabe? A gente pega umas coisas do arco da velha. Então, assim, a gente cria uma estrutura para não deixar as pessoas fraudarem e elas continuam fraudando. Né? Eu gostei muito, só rapidinho, só para a gente pegar o gancho. Claro. O Fenili falou agora há pouco na live dele, exatamente, o Fenili e a André Ache, né? Eles falaram, cara, a gente não tem como evitar a corrupção. A parte normativa não evita. Então, eu acho que é muito disso, né? Quem quer fazer o errado, com norma boa ou norma ruim, vai fazer. Eu concordo contigo. Então, assim, qual é a minha grande questão? A minha grande questão é, hoje nós estabelecemos uma estrutura que o sujeito tem que apresentar tudo em cópia autenticada, tem que apresentar todos os documentos registrados em cartório, reconhecimento de firma. Eu já vi, Neto, e já impugnei edital que pedia firma reconhecida na proposta. Eu impugnei edital falando, assim, com mais elevado respeito à administração, mas a proposta é sigilosa. Se eu levar no cartório e reconhecer firma, eu estou registrando que eu mostrei minha proposta para alguém. Não posso fazer. Não é nem que eu não quero, não posso fazer isso. Né? Eu sou vedado por lei. É crime fazer o que você está me pedindo para fazer. Né? Então, assim, o que a gente vê? A gente vê um apego que, assim, com o mais elevado respeito a quem tem esse apego, me parece, Neto, que é uma coisa assim, do século passado, né, de um tempo de Brasil Império, em que a gente ainda quer ver o papel. A gente não consegue trabalhar sem ver o papel, né? Sem pegar o papel na mão. Isso, dentro da administração pública, é muito forte, né? Permita-me contar uma rápida história, Neto. Ontem, comentando com a equipe isso, teve uma vez aqui em Santa Catarina, que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele tinha o processo do primeiro grau, era eletrônico, e o processo do segundo grau ainda era físico. Então tinha uma confusão entre os dois. Eu fiz um agravo de instrumento para o tribunal, que é um recurso para o tribunal. Para fazer isso, você tinha que imprimir o processo inteiro, que era eletrônico, e transformar em papel, porque aqui era eletrônico, aqui era papel. Isso não parece, mas a gente já está ficando um pouquinho velho, né? A gente já é da época que o processo era papel, a gente pegou a transição. Então, eu fiz esse recurso. Nesse recurso, tinha uma procuração do meu cliente para um advogado, e o advogado fez um subestabelecimento para mim. Para quem não sabe, subestabelecimento é passar uma procuração para outra pessoa, e esse subestabelecimento tinha a assinatura já com certificado digital. Perfeito. Eu fui lá, fiz o agravo já estava rolando e tal. Fui intimado para fazer uma manifestação, fui lá pegar cópia do processo no tribunal. O diretor do cartório do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o chefe de divisão dali, ele olhou para mim e falou assim: doutor, o senhor não tem procuração nos autos. Eu falei, não, o senhor se confundiu. Teve uma procuração, mas tem um subestabelecimento. Ele, não, eu vi a subestabelecimento, mas o subestabelecimento não está assinado. Aí eu, não, amigo, tem assinatura certificado digital na lateral. Ele, não, mas não tem o rabisco.
a caneta na assinatura. E aí, como não tem um rabisco aqui, ele não está assinado. Olha, 2013, 14, 15. Assim, recente? Não tinha a moda ainda, não tinha pego ainda com força. Não, assim. E eu falei para ele, amigo, tem uma assinatura escrito, certificado digital aqui do lado. Ele, pois é, mas o certificado digital, a assinatura digital, ela serve para documentos digitais. Se você imprime um documento digital, ele deixa de ser digital e logo ela não serve mais. E eu olhava aquilo e eu ficava assim, meu Deus do céu, como que isso pode acontecer? E ele ainda chegou a dizer para mim, isso aqui qualquer um faz no Word em 5 minutos. Vou te contar uma coisa, rabiscar um papel, eu levo 3 segundos, eu não levo 5 minutos. Porque você não sabe como é a assinatura do cara que vai assinar. Qualquer rabisco que eu fizer aqui em cima vai valer. Pelo amor de Deus. E discutimos. Resumo da ópera, eu falei para ele, olha, converse com o chefe da sessão, porque eu agravei, sou eu que assino o agravo. O que você está dizendo é que o desembargador não sabe olhar se o advogado tem procuração. Ele foi, voltou uns 5 minutos depois e me disse assim, olha, ele disse, o chefe, que eu tenho razão. Mas nós vamos deixar você pegar a cópia do processo dessa vez, porque nós somos bonzinhos. Né? Então, assim, esse exemplo, que para mim é bizarro, esse exemplo, é irreal, ele mostra o grau de importância que nós damos no Brasil para o papel, para a assinatura caneta, para aquele rabisco, né, para um selo de cartório. Né? Quantas e quantas vezes eu já não ouvi alguém me dizer: se você quiser autenticar um documento no cartório, você leva lá aos 48 do segundo tempo, junta uma pilha gigantesca, que no final o sujeito está autenticando até tua mão. Né? Assim, a gente acha que a autenticação do documento num cartório é uma bula papal. O Papa está analisando aquele documento. Todo mundo aqui que já foi num cartório uma vez na vida já viu que é um menino de 16 anos que está te atendendo. Quem te atende não é o dono do cartório. Não é o cara que passou num concurso, que tem uma especialidade. Esse cara está fazendo, claro, escrituras, né, questões mais complexas. Não estamos falando dessas questões. Também acho que não precisava de cartório para isso, mas aí demandaria outras soluções. Né? Mas essa autenticação de documentos e o reconhecimento de firma também, pelo menos todos os cartórios que eu já fui na vida, foi feito por um menino ou uma menina que está atendendo no cartório, não pelo cartorário. Bem claro isso mesmo. que ele está assinando. Desculpa? Não, é bem isso mesmo. Eu concordo com isso. A gente vê uma institucionalização da questão das assinaturas em meio físico. Isso é uma indústria, né? Tem todo um protocolo em cima disso. E eu queria aproveitar toda essa sua fala para também explicar a origem de tudo da parte tecnológica. Como é que a gente vai tentar, de certa forma, resolver essa equação, né? Tudo que a gente está falando, Bozelli, todo esse sofrimento que você passou como advogado de várias causas, assim, já tem tentado ser... as pessoas tentam resolver isso há algum tempo, né? No início aqui eu falei que a minha graduação foi em certificação digital. Eu fiz um software para, na verdade, fazer uma assinatura digital. E tudo que o meu software fazia era você subir um documento, ele fazia uma assinatura baseada num que a gente chama de hash, ele passava um código naquilo, carimbava aquilo e gerava um PDF com uma nova estampa, que era aquele hash que a gente tinha pré-configurado antes, validado com um recebimento de documentos anterior que a gente já tinha feito no próprio sistema. Óbvio, isso foi em época de ICP Brasil, quando a questão das chaves públicas ainda estava sendo implementada, né? O ITI estava sendo criado um pouco antes disso. Então, essa estrutura de certificação digital, que é uma estrutura centralizadora, ainda estava ali sendo criada em todo o Brasil.
Aí, dentro do aspecto de certificação digital, você tem a assinatura digital, que é exatamente isso, é você carimbar e dizer, olha, esse documento que você tem aqui é um documento, cara, que tá de acordo, né? E você vai lá e imprime uma assinatura. A grande questão desse nosso chat aqui é sobre a validade jurídica disso, né? Assim, obviamente nós temos legislação, nós temos uma série de coisas que dizem que isso é juridicamente validado. Agora, eu queria que você trouxesse para a gente, até dentro daquele bate-papo que a gente teve, do ponto de vista crítico. Cara, quando um cartório vai fazer uma leitura de um trabalho e atestar digitalmente ali que aquele documento é de fato verdadeiro, não tem nenhuma falha nisso? Tá tudo certo ou tem alguma coisa que deixa a gente meio desconfiado? Você quer me sacanear, né? Não. Ainda vai deixar gravado ainda, né? Então, tá certo. Inclusive é o seguinte... Não, tô brincando contigo. Não tenho problema nenhum de falar. Vamos lá, o que acontece? Hoje em dia, Neto, existem alguns cartórios que eles adotaram um sistema de autenticação digital, tá? O que é a autenticação digital já reconhecida pelo CNJ, reconhecida pelos tribunais de justiça, etc. Como que funciona esse modelo de autenticação digital, de autenticação do documento digital? Toda cópia autenticada, ela tem um selo do cartório de cópia autenticada, correto? Se eu quiser tirar uma outra cópia autenticada, eu preciso pagar de novo para o cartório e tirar uma segunda cópia autenticada, assim como uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta e assim vai. Né? Alguns cartórios eles começaram a adotar um sistema que já é um avanço, né? Que é a autenticação, ao invés dela ser um selo físico, ela ser um selo digital, passível de verificação no site do cartório. Portanto, o que isso significa? O xerox dessa folha autenticada é uma cópia autenticada, né? O que é muito interessante. Imagina uma empresa... Você consegue imaginar quantas cópias autenticadas de um contrato social uma empresa tira? Uma empresa que participa direto de licitação? Ela tira 1000 cópias autenticadas por um dia. Assim, e o que a gente desconsidera, Neto? Que o custo dessa autenticação está embutido no custo da empresa, está embutido no preço da proposta, e quem está pagando em última instância é o poder público. Não é o privado que paga esse custo. Esse custo é pago pelo poder público. Esse custo sai do contrato administrativo. Veja, né? O que alguns órgãos fizeram? Tem até gente falando aqui que lá em São Paulo já está assim, Rio Grande do Sul já tem cartórios assim, né? São cartórios, né, que fazem isso, né? O que eles fazem? Tira uma certificação digital, etc. Uma autenticação digital. O que esses dias eu fui surpreendido, caro amigo Neto, e achei isso um tanto quanto estranho, mas chama atenção para o nosso debate. Foi um cartório específico, que não pretendo citar aqui, mas não é muito difícil descobrir. Um cartório específico que ele passou a fazer o quê? Ele não faz só um selo de autenticação digital. A conferência do documento, se o documento é original ou não, também é digital. Ou seja, eu vou participar de uma licitação na central de compras amanhã. O que eu faço? Eu mando o meu documento digital para você, escaneado, contrato social, por exemplo. Você olha o documento e você fala, beleza, Bozelli, obrigado por esse documento, mas eu não confio em você. Eu quero ver, eu acho que você fraudou essa cópia digital. Então eu quero ver uma cópia autenticada. Aí eu falo, beleza. Eu mando por e-mail para esse cartório, pago a taxa e esse cartório me devolve autenticado, sem ver a versão original. Vou repetir. Eu te mando por e-mail e você diz, não aceito. Aí eu pego, não aceito como única prova, eu tenho que mandar cópia autenticada. Aí eu mando pro cartório o mesmo documento que eu mandei para você, pago a taxa, frise-se, porque isso é importante, pago a taxa, ele me devolve essa cópia autenticada, digital, sem ver o original,
eu te mando agora a cópia autenticada, e aí você fala, agora sim, agora tem um selo de cartório. Se tem um selo de cartório, eu posso confiar em você. Né? Agora a gente tá ok. Assim, é surreal. É surreal isso. Assim. Nós temos uma... Eu já tinha visto diversos lugares com problemas de cópias autenticadas, né? De reconhecimento de firma e coisa que o valha. Eu vou pedir desculpa, pessoal, porque eu vou balançar no celular. Meu celular está acabando a bateria, eu preciso ligar a bateria dele aqui. Pronto. Eu só não sei se ele vai conseguir. Aí, eu devia ter deixado a minha bateria carregada. Foi bobagem minha. Eu só não sei se eu vou conseguir fazer o meu celular ficar parado com o carregador, mas ficou. Espero que não caia. Ótimo. Voltando. Então, assim, veja que coisa interessante. Você manda para o cartório autentica um documento que é digital, e aí agora eu posso te mandar, e esse documento está autenticado, você vai aceitar esse documento como certificado digital. Né? Pior, alguns lugares falam assim, não pode mandar esse documento escaneado, que eu tenho que ver o físico. Aí eu imprimo o documento com autenticação digital e te mando. Vários órgãos da administração pública eu já vi pedirem, aliás, o SICAF, até 2 anos atrás, exigia que eu levasse na agência cadastradora a certidão tributária que é emitida na internet. E eu tinha que levar impressa. Só nas atualizações que eu podia mandar por e-mail. A coisa de 1 ano, 2 anos atrás, a gente fez o SICAF 100% online, 100% online mais ou menos, e aí agora eu posso mandar eletronicamente. Ainda tem um problema com o SICAF 100% digital, porque para mim bastaria a gente ter uma aplicação que buscasse a certidão no site da Receita, ao invés de do licitante ter que levar essa certidão. Então, assim, né, o que nesse assunto que eu queria exatamente, não preciso nem perguntar, problemas na licitação. Que tipo de exemplo que a gente tem na prática com essa questão da autenticação? Você já está falando aí, pode continuar. Nossa, Neto, se você me perguntar que tipo de problema que a gente tem com a autenticação de documentos na live, eu não vou conseguir cumprir o teu horário de 7h40. Nós vamos ficar aqui 6 meses dando exemplo. Né? Assim, o que a gente vê? A gente vê largamente a empresa, as empresas fraudando documentos, largamente as empresas fraudando documentos, fraudando atestados, fraudando declarações, fraudando... Só que assim, a gente acha que o fato do documento estar num papel muda alguma coisa. Né? Amigo, se ele quiser fraudar, ele vai fraudar no digital e ele vai fraudar no papel. Ponto. Os documentos com certificação digital são muito mais difíceis de ser fraudados. Né? Se eu quiser assinar um documento com certificação digital, por exemplo, eu preciso ter o meu token, esse tokenzinho bonitinho que eu tenho da minha OAB, né? Eu preciso assinar com o meu token e a minha senha. A minha assinatura com certificação digital vale mais do que uma firma reconhecida. Vale muito mais do que uma firma reconhecida. Para eu reconhecer minha firma, eu assino um documento qualquer, ou qualquer pessoa faz uma assinatura muito parecida com a minha, leva no cartório que o menino de 16 anos reconhece. Eu tenho um caso rápido, não é meu, um advogado colega meu, ele tinha que assinar um monte de coisa dentro do escritório, quem assinava por ele era a secretária. A secretária assinava tudo por ele. Ela desenhava a assinatura dele. Isso rolou durante anos. Assim, um belo dia, meu celular, minha gambiarra está caindo. Um belo dia, esse advogado foi jantar num restaurante e ele precisou assinar um cheque. O cartão não passou e ele precisou assinar um cheque. O banco devolveu o cheque dele por divergência de assinatura. Porque o banco estava tão acostumado com a assinatura da secretária que ao longo do tempo deve ter se perdido um pouquinho, tal, não devia estar uma cópia tão perfeita, que o dia que ele assinou, o banco falou, não, amigo, essa assinatura aí está errada. E ele me contou a história rindo, falando assim, olha, na verdade era a única assinatura que estava verdadeira nos últimos 20 anos. Né? Então, assim, o que a gente vê? Se a pessoa quiser fraudar o documento, ela vai fraudar. Ela vai fraudar.
Isso é um fato. Isso é um fato. Quando nós temos documentos com certificação digital, documentos com autenticação digital, que são coisas distintas, né? A certificação de assinatura e a autenticação digital de documentos. Se você pegar, por exemplo, uma CND tributária, ela é um documento autenticado digitalmente. A minha assinatura em documentos, em petições, é uma certificação digital de assinatura. São coisas levemente distintas, né? Esses documentos, eles têm uma validade jurídica, ou deveriam ter uma validade jurídica, muito maior do que um papel. Assim, muito maior do que um papel. Né? E eu diria mais, né? Eu diria até o seguinte, na minha opinião, tá? E olha que, por isso que esse é o ponto que eu vou lançar uma polêmica, eu não sei como que nós estamos de horário, porque eu botei meu celular exatamente na frente do horário aqui no meu computador, mas temos tempo. Porque agora eu vou jogar uma bomba que certamente você não irá concordar, presumo eu, tá? Eu diria mais, Neto. Eu diria, e se a gente ousasse a ponto de fazer o seguinte, eu quero tudo em cópia simples. Cópia simples. Tudo eletrônico, tudo digital. Você digitalizou, você tem responsabilidade por isso. Sabe? Você me mandou um contrato social digitalizado. Eu vou partir do pressuposto que ele é verdadeiro. Mas se ele não for, abertura de processo crime, porque você está praticando um crime dentro do processo. É isso que tem que acontecer. Cara, que interessante, Léo. Interessante. É isso que tem que acontecer. Num primeiro momento me deu calafrio, porque eu falei, cara do céu, como é que vai ter controle? Que a gente já pensa no modo operandi disso. Mas espera aí, se você simplifica a entrada da informação e essa informação ela é validada, por exemplo, você vai checar a documentação do primeiro colocado. E dentro daquela documentação, você pode, digamos, fazer uma pequena diligência para validar. Cara, se tu pega alguma falha, já isola esse primeiro cara, chama o segundo, ferro nele. Porque o cara dá uma de engraçado. Então, é por aí. Eu acho que é interessante esse mecanismo, né? E punição, Neto, inclusive criminal. Inclusive criminal, porque ele está fraudando um processo. Ele está fraudando um processo. Veja, Neto, e assim, as pessoas talvez olhem para isso e falem, Bozelli, isso vai ser uma pandemia, vai ser um negócio de maluco. Deixa eu fazer aqui, tomar a liberdade, Neto, de cumprimentar meu amigo professor Renato Fenili, que está aqui nos assistindo. Assisti a live dele hoje. Eu não vi, para tudo. O cara hoje deu show na live, explicou. Tava fantástica. Eu vi a live dele, ó, incrível. Meu irmão, você tá demais, viu? Parabéns aí pelo trabalho. E verdade. Eu acho, Bozelli, que o trabalho que eles estão fazendo realmente vai... Cara, é transformador. Do tempo desde que eu fui estagiário no Bloco C do Ministério da Economia, eu venho acompanhando as mudanças, mas essa em si foi muito grande. Parabéns mesmo. Parabéns, Renato. Achei muito boa a medida provisória de hoje. Talvez tenhamos uma pequena divergência que eu trabalhei na minha tese de doutorado com relação ao aumento do valor das dispensas, mas é uma questão que já vinha acontecendo até no projeto de lei. Um dia a gente bate um papo com mais profundidade sobre isso. Voltando à ideia, veja, eu sou advogado, Neto. Quando eu estou atuando na advocacia, no Tribunal de Justiça, eu escaneio um documento. E olha, nas nossas ações aqui no escritório, a gente tem ações, eu tenho ação que trata de centenas de milhões de reais. Eu tenho ações que passam de bilhão. Bilhão. Eu escaneio um documento, eu coloco no processo. Se eu escaneei o documento e eu coloquei no processo, responsabilidade minha. Eu respondo se esse documento tiver sido fraudado. Esse documento não está autenticado, ninguém olha o original, nada. Eu escaneei o documento, eu botei no processo. Se a outra parte disser que eu estou fraudando o processo, beleza, vamos apurar, que cassem a minha OAB, tirem o direito de eu advogar, porque isso não é certo, você não pode fraudar documentos, né? Que abra-se processo criminal e o diabo a quatro, perfeito. Por quê? Porque eu fraudei um documento. Né? Mas assim, a gente faz o raciocínio inverso. A gente parte do pressuposto que você vai fraudar. Com isso, a gente gera um custo imenso para todo mundo que é sério. Todo mundo que é sério paga o custo.
de autenticar documento, de reconhecer firma, de buscar esse documento, papapi, papapá. Quem quer fraudar? Frauda de qualquer forma. Seja ele impresso, não impresso. Assim, ó, é que a live é gravada, Neto, senão eu podia contar tantos casos aqui que, assim, é melhor não. Eu tenho medo de a Polícia Federal bater aqui na porta. Melhor não. Tranquilo, mas, assim, amigo. Todo mundo que atua nessa área já viu coisas do Arco da Velha. Todo mundo já viu coisas do Arco da Velha. Né? Então, assim, amigo, é o mesmo raciocínio que eu tenho no Tribunal de Justiça. Se eu posso entrar com um processo contra você, por exemplo, e eu apresento um contrato que nós temos, eu comprei os seus direitos autorais, o que, penso eu, não valeria menos de 1 bilhão. Eu compro os seus direitos autorais por R$1 bilhão. Se nós formos discutir isso, eu vou escanear esse contrato e vou juntar no processo um contrato de R$1 bilhão. E tá tudo certo, tá tudo bem. Se você disser que eu estou mentindo, você prova que eu estou mentindo ou demonstra que eu estou mentindo e pronto. E que me prendam, que me caçem minha OAB e o diabo 4. Então, assim, eu acho que tá bem coerente. Para mim, Neto, qual é a ideia? Damos mais liberdade para cobrar mais responsabilidade. Sabe? Hoje, o que acontece? Eu juro que eu estou me coçando para mostrar, mas eu não vou mostrar porque é um documento de uma licitação recente que aconteceu num órgão aí. Não vou mostrar. Num órgão grande aí em Brasília, que uma empresa, ela fraudou ridiculamente um documento que vinha da Espanha. Tá? Ela pegou um documento da Espanha, um documento cartorial da Espanha, escaneado, ela bota a frente do documento e o que seria o verso do documento. No verso tem tipo a autenticação do cartório. E aqui na frente está um papel normal, branco. No topo do documento aqui, dá para enxergar que no verso deste documento tem um carimbo. E no verso nesse documento, que seria o verso, não tem carimbo. Né? Isso além de outros itens que a gente apurou e viu que tinha um código em cima, do outro lado não tinha. Era nítido a fraude. Nós apontamos a fraude. Nós dissemos, estão fraudando. Tá? Estamos falando de licitação grande. Estão fraudando. Houve toda uma discussão, inclusive com uma acusação a mim no processo, dizendo que eu seria punido por ter acusado que estava sendo fraudado. Fiz reunião com Deus e o mundo e tal, provei que estava sendo fraudado. Qual foi o resultado da licitação? Anula a licitação e abre outra, e fingimos que nada aconteceu, segue o baile e toca o barco. Então, assim, o que a gente vê hoje? E quantas vezes eu já não vi acontecer? Assim, a empresa frauda o documento, a empresa falsifica o documento, falsifica atestado e tal, pegamos, toca o barco. Anula, inabilita, desclassifica e baile que segue. E não há punição a essas empresas, nem administrativa e nem criminal aos seus diretores, que, a meu ver, é o que deveria acontecer. E o que acontece? A gente acaba fazendo... É um Estado que... É um comportamento de Estado e que acaba tendo um reflexo cultural que faz o seguinte: olha, se você mentir e a gente pegar, tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente finge que não viu. Né? A meu ver, se a gente dá mais liberdade e a gente pega que houve uma mentira, o próprio grau de liberdade que eu dei para a pessoa, ele já carrega na responsabilidade que ele tem. Se me permite citar Homem-Aranha na sua live, Neto, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Excelente, tá? amigo. Acho que você fechou Essa que é a ideia. Fechou muito bem. Na verdade, é o seguinte, eu até ia falar no início da live sobre tecnologias e tudo mais, mas eu acho que você discorreu com tanto brilhantismo sobre casos práticos que só me resta falar que o blockchain pode ser um caminho para a segurança dessa questão de você fazer autenticação de dados, né? Obviamente, a gente não vai discorrer aqui Sem sobre as dúvida. redes peer-to-peer e como que elas vão se ajudar nessa autenticação, o modo 50%.
não dá para a gente debater aqui, mas é uma tendência de se acontecer, de você poder também trabalhar com essa aplicação de documentos. Mas, Bozelli, incrível esses exemplos que você deu. Eu sempre digo o seguinte, eu crio a live do Café Digital, mas eu estou tendo aqui, na verdade, são aulas, né? Aulas de riquíssimo conteúdo, a gente vai aqui contribuindo também. Eu fiz aqui alguns pontos aqui, você passou por todos eles com os seus exemplos. E assim, cara, eu só tenho realmente a te agradecer por tudo isso. Eu queria fazer um último adendo aqui, que como é que a gente poderia minimizar esses riscos, né, desse tipo de problema? Eu acho que, assim, como o Renato Fenili passou por aqui agora, eu acho que a gente pode deixar isso para um próximo bate-papo com ele, para que realmente seja pensado também nessa etapa. Me parece que já existem ações, eu já conversei com alguns colegas já, existem ações no sentido de melhorar todos os aspectos da licitação como um todo, não somente como foi feito na parte só do pregão, né? Hoje, nosso modelo é muito focado na parte da licitação e a tendência, me parece, é que seja observado mais como um todo, tanto a parte de gestão dos contratos quanto a parte de planejamento. E isso vai passar naturalmente por assuntos como marketplace, como blockchain, como uma série de tecnologias, inteligência artificial, para poder modelar esse tipo de assunto e trazer mais inovação ainda para as compras públicas. Eu acho que tua contribuição hoje no Café Digital foi excepcional, porque é um problema que você contou que está acontecendo no dia a dia e alguma coisa tem que ser feita. A gente não pode realmente deixar com que uma situação dessa, que, cara, é fraude, ela se perpetue e aconteça por tanto tempo. Eu acho que você foi brilhante no documentário, só tenho a te agradecer e passo a palavra aí para as palavras finais, para você também fazer seu fechamento. Meu amigo, na verdade, quem tem que agradecer o convite sou eu, tá? Assim, você está com esse projeto, o Café Digital, eu tenho acompanhado, já trouxe aqui gigantes da área da licitação, da área dos contratos administrativos, então é um prazer. A gente, para quem não sabe, eu e o Neto, nós, além de sermos professores na área, eu tenho o prazer de ter a sua amizade, tá? Tenho o prazer da gente compartilhar as atividades e lhe considerar um amigo, uma pessoa para quem eu posso ligar, a gente pode bater um papo, né, conversar, não só sobre dúvidas, mas na área de contratação pública, mas também sobre amizade. Você, Neto, é um ser humano fantástico. É um ser humano fantástico, não só um professor, mas um ser humano fantástico. Então, assim, eu queria só agradecer. Eu acho que ter a oportunidade da gente discutir esse tema, né? No momento que nós estamos falando de tecnologias disruptivas e do que a gente pode fazer, e talvez até as minhas ideias nesse aspecto, Neto, sejam até mais relacionadas a comportamento do que a tecnologia, né? Eu acho que tem muitas soluções. Você comentou aqui de o que fazer para evitar isso? O bom e velho efeito preventivo da pena, que o direito penal nos ensina há 300 anos, funciona. Por que a gente vê tanta empresa fraudando? Porque, olha, Neto, eu já devo ter visto atestado de capacidade técnica falso. Mais de 100, com certeza. Acredito. De cabeça, eu acho que eu não conto nos dedos de uma mão os casos que geraram punição. Criminal, zero. Criminal, zero. Foi o que a Kalina citou aqui, ó. A Gabriela também vem comentando aqui com a gente. A Naira também agradecendo. Cara, eu te falo o seguinte. Olha só, olha o proposto aqui para a gente fazer uma conclusão. No meu caso, o cara me pediu um atestado falso, eu neguei, ele representou no TCU, o TCU falou, não, tá tudo certo, o cara tá doido aqui, não aconteceu nada com a empresa. Então, assim, até o fato dela acusar, eu nem esquentei, porque eu falei, cara, faz parte do jogo, né? Então, veja, o nível que a gente tem realmente de discussão. E, Bozelli, eu queria realmente, cara, agradecer aí as suas palavras que você fez. Eu posso te dizer, assim, com toda franqueza e humildade, que é recíproco o nosso nível de amizade. Por quantas vezes a gente já tirou algumas dúvidas, você já me ajudou em alguns processos, alguns até bem espinhosos, do qual eu precisava de uma segunda opinião e a gente pôde debater. Eu te agradeço muito por isso tudo. O Bozelli, pessoal, para quem não sabe também,
tem sido um grande apoio aí no meu livro. Vamos ter aí uma boa parceria. Eu tenho segurado o lançamento do livro por conta do período de Covid, mas o Bozelli está sendo um parceiro-chave nesse momento, com todas as suas orientações, tem me ajudado e apoiado. Cara, ó, tamo junto, você é parceirão, um grande profissional que a vida me deu a honra de conhecer, e eu quero dizer também que você pode contar sempre comigo, que a gente vai sempre crescer junto. E continue ganhando o jogo de contratações, sendo o maior campeão, que eu vou ter a honra de dizer e mandar um troféu agora, que eu senti que realmente está fazendo falta aí. Vou mandar fazer um troféu exclusivo de The Championship of Jogo de Contratações. Pode deixar que está encomendado. Eu quero o troféu em cima da minha mesa. Pode deixar que ele vai chegar. Já vou fazer o pedido para exclusivo, tá? Vai ser um troféu VIP aí, porque merece Pô, afinal de contas, toda vez que eu te encontro, a gente joga, você ganha, então não tem porquê, já foram mais. Eu acho que eu já ganhei 3, Neto. Eu podia pedir música no Fantástico, eu só quero um troféu. Lembra? Só de maestria eu teve uns 4 maestrias, fora as brincadeiras que a gente faz nos eventos, cara, tem mais aí. Ó, entrou agora Marcos Bittencourt, saudações aí ao nosso grande mentor e amigo. Professor Marcos Bittencourt, um grande abraço. Grande parceiro também. Meu irmão, é isso. Acho que falamos aí, discorremos sobre o tema. Novamente, obrigado pela oportunidade. E agora eu vou fazer um convite para todos aqui que estão nessa live. Você, Felipe, já teve a oportunidade de conhecer minha trajetória. E como que eu desenvolvi o produto do jogo de contratações e, naturalmente, o método Big Game, que foi o método que eu desenvolvi para a criação de jogos, né? Você falou no início aí da live do GameGov, que é a aplicação que a Negócio Público desenvolveu também. São várias aplicações interessantes que a gente tem de gamificação. E eu vou contar um pouco da minha história, de como que eu tive essa ideia de criar um jogo para poder ajudar outros gestores públicos. Não foi uma história muito fácil, mas que eu peguei toda aquela dor e converti em aprendizado. E hoje eu tenho muita segurança, Felipe, eu digo, para falar sobre compras públicas, porque eu senti na pele a dor de quem ficava sem dormir para tentar resolver um problema por desconhecimento ou por ameaça ou por qualquer outra coisa. E eu consegui sair disso tudo com muita sabedoria, muita pesquisa e muito relacionamento, né? Conversando com as pessoas. Então, fazer esse projeto do Café Digital para mim é muito natural, não dói, é algo que me inspira e que me ajuda a crescer. Então, eu digo que eu tenho aprendido muito. Eu me lancei nessa parte das lives de maneira muito consciente, porque eu tinha certeza que ao final do processo eu iria sair uma nova pessoa, um novo profissional. E, cara, já tem sido, de fato, um processo de construção e de amadurecimento. Muito obrigado mais uma vez pelo seu apoio, pela sua contribuição. E esse projeto do Café Digital, ele vira no final disso tudo, são mais de 40 lives, vão ser entre 40 e 50. Essa nossa edição é a 18ª, se não me engano. A gente vai gerar um livro com todo esse material. Então, tudo que você falou, a gente vai limpar esse peixe, vamos tirar as bobagens que a gente falou e vamos gerar um livro, todos em conjunto assinando. Vai ser uma contribuição para esse período de Covid, que todos nós estamos aí confinados. Muito obrigado mais uma vez. Você é um gigante. Obrigado, meu amigo. Você é um irmão que a área das contratações me deu e muito obrigado pelo teu convite. E agradecer todo mundo que participou dessa live. Eu vi diversos amigos, não fiquei parando para nomeá-los, mas vi diversos amigos. Sintam-se todos muito abraçados e eu estou à disposição de todos vocês para tudo que vocês precisarem. Tá bom? Excelente. Obrigado, amigo. Nos vemos no próximo encontro. Abraço. Um abraço. Live agora, hein? Daqui a 10 minutos começa uma nova live para contar essa história. Conto com vocês. Valeu. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Valeu.